Porque se isso aconteceu, o Gojo dançou feito um patinho na mão dele. Todo mundo tá decepcionado com o Tucunaré. Anos de hipérboles e falácias pra chegar na hora do vamos ver e ele ficar como? Sem meu Mahoraga eu não consigo. É o Buchas. Só que não. Por enquanto tá indo tudo de acordo com o plano do Sukuna. Que plano? Você me pergunta. Bem-vindo ao canal. Meu nome é Zero, eu sou o Banshou. E hoje eu vou explanar o plano do Tucunaré. Eu também não sei se eu tenho coragem de falar. É duro, velho. Mas quer saber? Eu vou falar. O que você vai falar? Eu, você, nós temos um plano! É isso, porra! Para explicar para vocês o que o Sukuna tem em mente, primeiro a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Não vai aparecer mais nenhuma sombra da técnica das 10 sombras do Megumi. E a maioria de vocês deve ter contado 9 invocações até agora, então tá faltando uma. Como não vai ter mais? Acontece que todas as 10 sombras já foram reveladas. Exatamente isso que você ouviu. Primeiramente, por que o Sukuna foi se interessar logo pelo Megumi? Pô, o Sukuna já deve ter visto milhões de Shikigamis e de usuários de Shikigamis na vida dele, e com certeza ele já viu alguns mais fortes do que o Megumi, porque quando ele conheceu o Megumi ele não tinha força nem de um grau 1. Mas o Sukuna é visionário, o Sukuna se interessou porque ele viu algo especial ali. Os Shikigamis do Megumi não são Shikigamis comuns, porque eles carregam os 10 tesouros sagrados. E você já deve saber disso, porque foi uma das primeiras teorias que a fanbase criou. Que nem pode ser dito como teoria, porque é super confirmado. Sendo assim, cada uma das 10 sombras representa um dos 10 tesouros sagrados. E é aí que tá o pulo do gato. Senhores, estes são os 10 tesouros. Essa imagem já rodou muito na internet, a ponto de você só ver ela agora em textos relacionados a Jujutsu. Então, para descobrir se ninguém tirou isso da bunda, eu fiz uma pesquisa mais profunda e consegui encontrar ela sendo usada em 2 sites sobre Shintoísmo. Então, a imagem está validada, podemos começar. O primeiro tesouro é o do sapo, está gravado na barriga dele. O segundo está estampado na testa do elefante cor-de-rosa. O terceiro é nada mais nada menos que a espada e o leme do Mahoraga. O quarto, apesar de algumas diferenças visuais, é esse da cabeça da cobra. O quinto, se você tiver bons olhos, vai enxergar no pescoço do cervo. Por enquanto vamos pular esses próximos 3, vocês vão entender. O nono, na cabeça desse boizão aqui. Agora temos um problema. Tanto o coelho quanto o Nui não tem a marcação do tesouro visível, e foi aqui que o problema começou. Tá vendo esse tesouro aqui? Eu fui atrás do nome dele, Orochi no Hire, ou Hebi no Hire, algo como cachecol de cobra. Mas a sombra que era uma cobra já foi, não é mesmo? E agora? Mas os sites da mitologia japonesa indicam que esse tesouro é relacionado com o mito de Okuninushi. E cara, eu vou ter que resumir bastante. Okuninushi era um deus até então meia boca, mas os irmãos dele eram foda e ele meio que fazia o papel de empregado deles. Os Bonito ficou sabendo que tinha uma deusa querendo casar, então viajou a trupe toda para ir atrás dela. Quase chegando, tinha um coelho branco machucado na estrada, porque ele tentou enganar tubarões para atravessar para o outro lado do mar e chegar em uma ilha, pulando na cabeça deles uma por uma. Mas deu ruim pra ele. Ele pediu ajuda pros irmãos de Okuninushi. Mas eles trollaram o bicho que ficou só mais machucado ainda. Mas depois ele foi ajudado pelo protagonista. Assim, o coelho abençoa ele para ser escolhido como o marido da deusa. E isso de fato acontece. Os irmãos dele ficam muito putos e querem matar ele. Lembrando que todo mundo aqui nessa história são deuses. Daí ele fugiu deles. Esse é o conto do coelho, que depois disso também começou a ser considerado um deus no Japão por causa dessa atitude. Mas na continuação dessa história, o consagrado foge pra puta que pariu do submundo e acaba se enfiando numa situação em que ele se vê preso num quarto com diversas cobras. E aí, pra sobreviver, ele distrai as cobras abanando um cachecol que ele tinha. Daí o nome do tesouro, cachecol de cobra. E é por isso que o raio do cachecol de cobra é na verdade o tesouro do coelho. Porra, GG, como que alguém ia adivinhar isso? Ufa, faltam 3. E aqui tá a pegadinha. A gente achava que a técnica teria 10 invocações. Mas não,
ela tem 9. Apesar de serem invocados juntos, cada cão é uma sombra diferente, cada um com seu tesouro. Note como a totalidade, que é a junção dos dois, ele possui os 2 tesouros. Bom, esse último tesouro que falta, eu não consegui descobrir a conexão dele, nem a história, mas não faz mal, porque só sobrou um Shikigami também, que é o Nui. Então estamos completos. E aqui a brincadeira começa, porque no capítulo 47 o GG soltou isso aqui. Ele diz que existem regras específicas para um Shikigami poder herdar outro, mas ele lista aqui os 2 cachorros como uma sombra só. O que não faria sentido porque todos os 10 tesouros já têm seus respectivos representantes. Então aqui nos dividimos em 2 possibilidades. A primeira é que o GG pode ter errado aqui ou pode ter mudado isso com o decorrer da obra. Até porque o capítulo 47, tipo, quase 200 capítulos atrás, né? Ou então, realmente existe mais um Shikigami, mesmo os tesouros tendo acabado. É pouco provável? É pouco provável. Mas poderia ser algo tanto como a junção dos 10, ou talvez algo fazendo referência a outros tesouros que normalmente são relacionados a esses. São eles os tesouros imperiais: Kusanagi no Tsurugi, Yata no Kagami e Yasakani no Magatama. E agora é hora do plano do Sukuna. Nessa teoria eu vou seguir a linha que me parece mais realista, que é que os 10 sombras já foram apresentadas. Afinal de contas, todos os 10 tesouros já apareceram. Então nós sabemos já que quando um Shikigami é destruído, dependendo de X condições as quais nós desconhecemos, os poderes e o tesouro dele podem ser herdados. E eu digo tesouro porque isso é importante. Antes parecia que eram só os poderes, mas como você pode ver na cabeça do Totalidade, ele tem 2 tesouros, então herda o tesouro também. Mas aí eu lhe pergunto, amigo, nossa, que técnica poderosa, né? Técnica ali passada por gerações, mas vem cá, e se destruírem todos os 10? Se destruírem todos os 10 Shikigamis, por acaso o usuário fica sem técnica nenhuma? Acabou a técnica, não existe mais. Aí que vem a sacada. Vocês já viram no último capítulo que o Gojo percebeu que o Sukuna estava usando o disparo de água sem precisar invocar o Shikigami. A conclusão do Gojo é que ele extraiu a técnica do Shikigami para usar. Mas então eu vou mais além. Vamos supor aqui que o próprio usuário das 10 sombras também pode herdar os poderes e também pode herdar os tesouros. E isso fecha a lacuna, mostrando que, mesmo que sejam destruídos todos os 10 Shikigamis, ele não vai ficar sem técnica. Na verdade, provavelmente ele fique até mais forte. E esse é o objetivo do Sukuna. Ele não tá nem aí pros Shikigamis. Quando os Shikigamis forem destruídos, ele vai ter os tesouros e é isso que ele quer. Os poderes e os tesouros. E a gente esbarra numa coisinha. Você pode perguntar, ué, mas se ele quer que os Shikigamis sejam destruídos, por que ele tá protegendo tanto o Mahoraga? Até o Gojo notou que ele tá protegendo. Então, ele tá protegendo porque ele tá esperando o Mahoraga se adaptar a todas as técnicas do Gojo. A gente acha que ele tá fazendo isso pro Mahoraga poder solar o Gojo. Mas também existe a possibilidade dele estar fazendo isso para depois destruir o Mahoraga e ele poder usar o leme e ele mesmo já tá adaptado ao Gojo e ser imune a qualquer coisa que ele faça. Agora calcule o que é isso. Um Sukuna usando as técnicas que ele já tem, que são absurdas, e ainda podendo se adaptar igual o Mahoraga e usando o caralho a 4 de técnica de Shikigami. É um monstro. Sem contar que, como a fanbase já tinha percebido, existe aí um mito dos 10 tesouros sagrados que, reunidos, eles possam ali ter o poder de ressuscitar as pessoas. Bom, o Sukuna já consegue usar todos os 10 Shikigamis, e por enquanto não ressuscitou ninguém, mas pode ser que todos os tesouros tenham que estar juntos no mesmo usuário para que ele possa ter esse poder. Então o Sukuna também pode estar mirando em juntar todos os 10 tesouros nele mesmo e depois reviver o corpo dele original, que aí ia ser outra apelação do caramba, né? A gente ainda não sabe qual foi o motivo dele ter feito um pacto com o Kenjaku pra virar um objeto amaldiçoado. Mas dá pra chutar alguma coisa. Veja, ele era o mais forte, o rei de todos, dominante na era Heian. Mas ele ainda tinha um problema, né? Se nenhum inimigo mata ele, a própria vida mata ele, porque uma hora ele vai ter que morrer. Ele vai morrer de velho, vai morrer de doença, vai morrer de alguma coisa. E isso ele não pode impedir. E aí você me diz, não, mas o Sukuna, ele era uma maldição, porque ele era o rei das maldições. Não, o Sukuna não era uma maldição. O Sukuna foi um feiticeiro até o último dia da vida dele, e a gente prova isso
simplesmente porque mostraram a múmia que fizeram com o cadáver dele. Se ele fosse uma maldição, ele ia ser só uma massa de energia amaldiçoada, então quando ele morresse ou se transformasse em outra coisa, ia dissipar aquela massa, não ia ficar um corpo pra trás. Mas agora, na era moderna, ele é um objeto amaldiçoado. E se ele colocar o corpo dele original e fazer o corpo dele assimilar o objeto amaldiçoado, talvez ele ganhe algumas características interessantes, porque, ok, é o corpo original dele, mas ele não entrou nele de forma comum, né? Ele simplesmente possuiu. Então isso talvez tenha muitas vantagens pra ele. Então até agora tudo que ele fez foi dançar ali com o Gojo, brincando com ele. É por isso que ele não tira aquele sorriso enjoado da cara, porque ele simplesmente quer que o Mahoraga se adapte a tudo pra depois ele mesmo usar o leme e ele vai ser o fodão. Lembrando que provavelmente o objetivo final é ele ter todos os 10 tesouros, então é por isso que ele já começou as invocações, ele chamou aí a quimera que ele fez, e vejam só vocês a situação que chegamos. Temos em campo 5 tesouros, sendo que a quimera, o agito, foi feito com a totalidade, que tinha os tesouros dos 2 cachorros, e o Nui. O Nui que aparentemente também teve algo parecido. Se você olhar a diferença do Nui do Megumi pro Nui do Sukuna, você vai ver que quando o Sukuna começou a usar, não só o tamanho dele aumentou, como tem uma coisa diferente na cauda, ele tem um rabo ali em forma de... parece uma cobra. E lembrando aqui, ora, foi o próprio Sukuna que matou o Orochi, que era o Shikigami Cobra. E na presença do Nui. Então, aparentemente, eu chutaria dizer que o Nui herdou o Orochi. Então só aí já temos 4 tesouros num bicho só. Mais um do Mahoraga, então temos 5 tesouros em campo que podem ser provavelmente herdados pelo Sukuna em algum momento. E a gente tem um Gojo preparando uma técnica nova para explodir os Shikigamis. E o que será que vai acontecer com esses tesouros quando ele explodir eles? Isso explica também porque o Sukuna não tá usando as técnicas dele, né? Ele usou um pouquinho ali no começo para se aquecer, mas não puxou a flecha de fogo. E aí? Não vai? Não? Tá usando técnica dos outros? A sua não, brother? Por quê? Não é possível que ele ia perder pro Gojo sem ter usado a flecha de fogo. Ele vai... não, esta flecha que eu vou usar aqui e nunca mais. Não, aí tem coisa, né? Tem algum motivo pra ele não ter usado ainda. O motivo é justamente porque ele tá usando os Shikigamis, porque é o plano dele. Essa é a estratégia. Sabe demais esse cara. E eu vou ter que dar o braço a torcer. Se for isso mesmo, o Sukuna sabe muito, né? Porque se isso aconteceu, o Gojo dançou feito um patinho na mão dele. Que coisa absurda vai ser. Se for. Bom, qual é a opinião de vocês? Eu estou ansioso pra saber. Vocês acham que eu estou ficando louco? Talvez eu esteja ficando louco. Se eu falei alguma merda aqui, vocês me corrijam, por favor. A gente se vê semana que vem, no lançamento do próximo capítulo. Agradeço a audiência de todos vocês. Meu nome é Zera, eu sou o Banshou. E até a próxima. Aquele abraço.